Você vai ver como que eu resolvi o problema desta câmera IP Wi-Fi do aplicativo UC, uma câmera IP giratória externa. Estava desconectada há bastante tempo. A princípio eu pensei que fosse um problema, na verdade não era. Fizemos ali uma tentativa de recuperar, que também não deu certo. Você vai ver como que eu resolvi. Esse passo a passo serve também para câmeras de outro aplicativo e também modelos diferentes. Já quero pedir a sua colaboração deixando aqui o seu like, seu joinha e se inscrevendo no canal caso não seja inscrito. Então vem comigo, vamos para a prática, vamos resolver o problema. Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fantech. Pessoal, nesse vídeo aqui, vamos resolver o problema desta câmera IP Wi-Fi do aplicativo UC, uma câmera externa. Ela está com problema já tem uns 3 meses, não estou tendo tempo de mexer com ela. Também o acesso dificulta um pouco, né? Tá do poste, está um pouco alta. Travou naquela posição, eu desligo o disjuntor geral, ligo novamente, ela não dá nem sinal. À noite também não liga o infravermelho. Então acredito que tenha queimado a fonte, não tenho certeza, é minha suspeita. Se for a câmera, eu posso jogar fora, que isso aí não tem conserto. Mas eu creio que seja a fonte. Para identificar se é a fonte ou não, eu posso usar o multímetro, né? Ver se está chegando a alimentação lá. Eu já subi na laje, a fonte está ligada. A luzinha está verde. Porém, pode ser que não esteja chegando a voltagem ou a amperagem suficiente. Poderia usar o multímetro ali, mas como para filmar aqui fica um pouco difícil subir com o multímetro, eu tenho uma outra fonte e eu vou ligar a outra fonte e testar. Se ela girar da imagem, eu já sei que é a fonte ou o cabo, né? A câmera está aqui há mais de 4 anos, pode ser que esse cabo também ele tenha danificado. Talvez seja necessário trocar esse cabo. Vamos descobrir primeiro o defeito, se tem conserto ou não. Se você está vendo o vídeo, é porque teve sucesso a nova tentativa de conserto. Aí pessoal, a luzinha da câmera está apagada. Vem alimentação e internet, né? Tudo por esse cabo preto aqui, ó. Eu já testei aqui o plug P4 com meu multímetro artesanal aqui. Eu testo ele com a língua, não vou gravar para te mostrar porque isso aqui é uma prática minha, eu faço isso há muitos anos, né? Eu coloco aqui o plug na língua, se eu dar um pinicadinho bem, eu sei mais ou menos a voltagem está chegando. Esse aqui não chegou nada. Vou colocar outra fonte, vamos ver se ela vai girar, né? Ela vai conectar. Se for, a gente vê o que está acontecendo, se é a fonte ou se é o cabo mesmo que precisa ser trocado. Tá bem sujo, tem mais de 4 anos instalado aqui. Pessoal, essa câmera usa uma fonte de 12 volts. Eu já coloquei ela ali em cima. Olha lá o P2 dela, esse P4, né? Se a sua câmera usar outra fonte, tipo 5 volts, coloque a fonte correspondente à voltagem da câmera. Olha, a câmera já girou. A câmera girou, está funcionando. Pessoal, a câmera ela girou, né? Funcionou, porém não deu imagem, né? Ficou desconectada. Como eu disse, o cabo tá bem surrado, né? Olha aí, todo cascado. Então, pessoal, eu tô aqui em cima da laje, tá um calor danado aqui. Eu até imaginei que o defeito fosse a fonte. Apesar dela estar ligada, acontece dela queimar assim, ela não mandar a voltagem correta. Eu desconectei aqui, ó. O cabo é esse, tá levando internet e alimentação. Como eu disse, eu já gravei o vídeo mostrando como fazer isso. O cabo de rede utiliza apenas 2 pares para internet, 2 aqui tá sem uso, então a gente usou um par para poder levar alimentação. Testei aqui a fonte, olha lá, os 12 volts. Então o defeito realmente não é a fonte. O defeito está onde? No cabo. E eu não tô afim de trocar esse cabo não, porque dá um trabalho. Vamos passar esse cabo aqui novamente. Vamos reutilizar ele. Tirando mais uma vez a prova dos 9, vou colocar aqui o multímetro na escala de continuidade, na escala de BIP. Você vai ver que um desses cabos aqui, ó, ele não tá dando continuidade. Tá rompido em alguma parte dessa aí. O branco marrom. Como eu havia soltado o cabo lá, eu trouxe a outra ponta dele aqui para cima. Olha aí, ó, branco marrom não dá continuidade. Vou testar agora o marrom.
Aí ele já dá continuidade, ó. Seria tão fácil se fosse a fonte. Eu até tava com a outra prontinha aqui já para substituir essa, né? Era só colocar outra aqui e resolvia. Pessoal, esse cabo aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui são 4 pares, né? O cabo UTP, esse cabo de internet. Internet usa apenas, aliás, são 4 pares, internet usa apenas 2 pares. 2 pares tá sobrando. Eu usei um para levar alimentação, que no caso geralmente eu uso o último par, que é o par marrom. Pessoal, testei o cabo com outro par, ele até passou alimentação, porém não foi internet, então não tive o que fazer. Tive que trocar o cabo, colocar outro cabo novo. Vou usar um cabo Cat6. Eu poderia usar um Cat5e, como que estava, mas eu já tenho esse cabo aqui sobrando. Aqui uma distância de mais ou menos 25 metros. Então com o cabo Cat6, ele vai passar aqui os 12 volts através do par marrom, sem perda. Voltagem normal, a mesma da fonte aqui, 12,56. Então já vou fazer esse cabo aqui embaixo, fica mais fácil, né? E já levo ele para lá pronto. Deixei aqui o par marrom um pouco mais comprido, que eu vou colocar aqui um plug P4 nele e colocar o RJ45 nos outros 3 pares. Na verdade só precisaria de 2, né? Mas vou climpar aqui da maneira certa. Já climpei o cabo aqui, ó. Eu não vou estar te mostrando detalhes aqui, senão o vídeo fica muito longo. Mas se você quiser aprender como ligar a câmera direto através do cabo de rede, já tem um vídeo aqui, vai estar na descrição, mostrando como fazer esse procedimento. Deixei o par marrom, vou ligar aqui o conector P4. Eu já vou ligar lá na câmera, climpar a outra extremidade do cabo e também colocar a fonte de alimentação. Aqui ficou como antes, né? Coloquei a caixinha de passagem aqui, para não ficar aquele resto de fio. Agora levar o cabo, a outra extremidade até lá no hub, né? Que vem do roteador. A outra ponta aqui também já limpada. Só ligar a fonte de alimentação ali, ligar aqui no hub, vai estar tudo pronto. Aqui também está prontinho. Fonte de alimentação ligada aqui, ó, no par marrom do cabo de rede. Eu vou só agasalhar ela direitinho aqui no lugar. Aí pessoal, momento em que eu pluguei o cabo novo, a câmera já deu sinal de vida, fez o giro ali novamente completo, o cabo já estava plugado com a fonte e internet. Então já tinha restabelecido a conexão, tudo resolvido, tudo certo, tudo novo de novo. Funcionando. Tinha quantos meses que ela estava parada, João Paulo? Tinha mais de mês, não tinha? Tinha, mas quase anos, sabe? Rapaz, é verdade, viu? Pelo menos se não tivesse andando uns 8 meses, tinha. Aí. Então, pessoal, reestabelecemos a conexão com a câmera. Deu um pouquinho mais de trabalho do que o previsto, mas resolvemos a situação. A princípio eu pensei que o defeito fosse a fonte, e de fato tinha sim a ver com a fonte, né? Já que o defeito estava no cabo de alimentação ali. Eu tive que trocar esse cabo por um outro cabo novo. Eu até tentei recuperar ele usando ali os outros 2 pares, mas não tivemos êxito, já que o cabo estava bem danificado, né? Totalmente danificado. Esse cabo está lá há mais de 2 anos. Então você acompanhou aí detalhadamente como resolver o problema. Para você que usa a câmera via Wi-Fi, pode verificar, né? Nesse caso, geralmente o defeito está sim relacionado à fonte. Testa uma fonte nova, ou até mesmo ali o plugzinho, às vezes ele quebra. Você viu que apesar de ter dado um pouquinho de trabalho, é uma coisa simples de resolver. E a câmera já conectou automaticamente. Quando reestabeleceu a conexão, ela já iniciou a gravação, funcionando perfeito, não precisou e não precisa resetar nem configurar novamente. Pessoal, eu espero de coração ter ajudado, né? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, eu peço a sua colaboração, deixando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal, caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e até um próximo vídeo. Valeu!